Nobody knows where it all began. This kind of trouble. Atualidade Capixaba, de volta com você. O nosso próximo entrevistado é João César Moraes. Vem a ser graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo, nascido em Colatina, Capixaba, portanto, trabalhou durante 26 anos na Companhia Vale do Rio Doce, em Vitória, no Rio de Janeiro, ocupou vários cargos na empresa, tem um currículo vastíssimo e, dando uma enxugada nessas informações a respeito desse entrevistado, cumpriu um mandato de deputado federal durante um mês e pouco. 15 dias. 15 dias? Menos ainda, 15 dias. O incrível é o seguinte, meus amigos, que em 15 dias o João criou uma ideia, lançou uma ideia, um projeto de lei que cria uma ideia excepcional no país. E a gente vê tantos políticos passarem assim, gerações e gerações, mandatos e mais mandatos, 15, 20, 30 anos, sem apresentar sequer um papel que tenha utilidade para a nação, para o cidadão, para quem quer que seja. Não se falando no mal que muitos deles trazem para o país, para a população. Mas isso é outra coisa. Vamos falar de uma coisa extremamente positiva. João César Moraes, boa tarde. Boa tarde. Você foi deputado durante 15 dias. 15 dias. Eu tomei posse... Você era um suplente. Eu era suplente de 4 deputados da coligação, né? Que eram o Jones, o Lésio, a Rose e o Alves Castelo. Seu mandato terminou agora recentemente. Agora eu tomei posse dia 17 de janeiro, 8h30 da noite, quer dizer, praticamente comecei a trabalhar no dia 18. E nessa posse foi bastante interessante porque eu acabei tomando posse com a casa cheia. Tinha 398 deputados. Isso é um recorde. Era dia de votação da lei do salário mínimo, anistia do Lucena e o aumento dos deputados. Várias coisas vergonhosas. Então eu digo que eu estreiei com a casa cheia e desenvolvi aquele papel que eu preguei, que o lema da minha campanha foi justamente renovação de verdade. Bom, e você saiu 15 dias depois. 15 dias depois eu saí. Você estava se despedindo. Bom, exatamente. Nesses 15 dias em que o João César Moraes ficou na Câmara Federal em Brasília, mostrou um serviço danado. Ele criou um projeto de lei que leva o número 4.921, de 1995, resumindo no artigo 2 o seguinte, o artigo 1º, perdão. O Sistema Único de Identificação da Pessoa Natural começará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1996, evidentemente se o projeto de lei for aprovado, né? Esperamos que seja uma questão, no mínimo, de bom senso. Artigo 2º, o Sistema Único de Identificação visa substituir todos os documentos oficiais por um único registro, que identificará a pessoa natural para todos os atos da vida civil e da cidadania e se denominará Registro Civil Único, ou seja, RCU. Bom, você sabe, caro cidadão que está me ouvindo, e vai ouvir o João César explicar a sua ideia, que existe a carteira de identidade, existe a carteira de trabalho e previdência social, existe o cadastro geral de contribuintes, o PIS/PASEP, certificado de reservista, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, UF, e a inscrição individual do INSS. Sem um desses papéis, o cidadão no Brasil é zero à esquerda e à direita, a qualquer lado. Bom, a ideia de identificação única é evitar que o cidadão fique com uma pilha de documentos. Não é apenas por uma questão de organização do país e do cidadão para simplificar a sua vida e da burocracia do país, que já é excessiva. Existe aí também fatores de caráter de segurança, porque a gente sabe que o bandido, o marginal, o ladrão, o assassino, enfim, o marginal, ele carrega consigo tantos documentos com tantos números que ele mantém a polícia e os setores de segurança, evidentemente, desinformados. Mas, João César Moraes, explique agora seu projeto de lei. O meu projeto de lei, ele versa sobre a identidade única do brasileiro, um único número para todos os documentos oficiais. Tem alguns documentos desses que você citou, que são aí 3 ou 4 documentos que eles podem ser colocados em um só. E esse número, o que acontece? Vamos mostrar aqui, não sei se vai dar para condições de... Como é que é o nome dele lá?
Dá para dar Meu caro diretor de imagens, vamos Dá aqui para dar um tentar enfoquezinho aqui. dar uma enfocada aqui na... Acho que seria melhor aqui, né? Esse aqui é melhor. É. Faz favor. Isso aí. Isso aí seria... Eu gostaria que você afastasse o dedo para ficar mais claro. Isso aí, exatamente, como está mostrado lá. Aí. Identificação única do cidadão brasileiro. Aí nós temos aí os primeiros 2 dígitos da esquerda para a direita. Nós temos o estado que o cidadão nasceu. O ES, que é o Espírito ES, Santo, no Espírito caso, como Santo. exemplo. Logo depois nós teremos 2 que representam o mês de nascimento. 3 representando a centena do ano de nascimento. O sexo, masculino ou feminino. E depois nós teremos 7 dígitos apenas, que seria o sequencial numérico dentro do ano e por sexo, o que vai permitir que cada estado possa identificar 9.999.999 pessoas por ano e por sexo. Bom, então, isso aí simplifica o que a vida do cidadão? Digamos que esse projeto seja aprovado. O que ele vai acontecer? Ele vai acontecer que o cidadão, ao perder um documento, ele automaticamente perdeu o documento, o bandido, como você falou, a pessoa desonesta no caso, achando aquele documento, ele vai tentar utilizar aquele documento em qualquer área do comércio, qualquer órgão qualquer. E se for pedido um outro documento a ele vai tirar outro documento com outro número diferente, nada. Na verdade, ele faz uma tapeação. Uma tapeação. Tira um, bota o outro. Não consegue fechar com esses documentos. Segundo, que se for pedido com a implantação desse documento, se for pedido um outro documento, vai ter o mesmo número, ele dificilmente vai ter outro documento que comprove esse número. Pois não. Porque quando nós perdemos 1 ou 2 documentos, não perdemos todos os documentos de uma vez. Outro detalhe também vai possibilitar ele que no crediário, na fiscalização do crediário, problemas de homônimos, que ele tem, geralmente ele tem problemas de homônimos, então ele pode facilitar, inclusive, a vida dele com relação a isso aí, porque isso vai ser um fichário completo da vida dele e vai permitir aos órgãos de segurança, aos órgãos de empresa, a própria empresa que ele trabalha também, aquele fichário enorme, nome da família, do cidadão, carteira de identidade, carteira profissional, aquela quantidade de números, ele vai apenas botar um xizinho, carteira profissional, completa o número do cidadão. Outro detalhe importante que vai possibilitar ao governo ter uma ideia justamente mais correta, uma ideia mais geral da nossa população. Que o cidadão, ao nascer a partir de 1995, e aqui inclusive eu falo sobre o recadastramento também do pessoal, porque nós tivemos agora recentemente a implantação do SIC, do recadastramento do SIC, que nos obrigou a ir ao banco para fazer o recadastramento. Então nós iríamos agora para fazer o recadastramento, tendo como base 2 únicos documentos, a certidão de nascimento e a certidão de registro civil do casamento. Esses seriam os documentos básicos para você fazer o recadastramento. Doutor João, outro país tem esse tipo de registro único? Eu até agora ouvi Ou falar... seria uma coisa única para o Brasil? Eu acho que até agora, há 5 anos eu desenvolvi essa identificação. Já mandei isso para o presidente Sarney. Bom, o senhor tem uma experiência não só na Vale do Rio Doce, outras empresas, inclusive na Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fui professor de Administração Patrimonial na Fundação, um curso que eu mesmo desenvolvi. Que é considerado um polo da inteligência brasileira, né? Hoje eu estou lecionando aqui em Vitória, numa empresa de consultoria, que é a Requenoff, né? E implantamos um sistema patrimonial na rede ferroviária, juntando 14 controles de patrimônio em um único só. Então não é à toa a sua ideia, ela vem de uma experiência profissional, né? Convivendo com o problema de pilhas de papéis, na maioria inúteis, porque estão apenas se repetindo, né? E o outro caso, Marinho, é o seguinte, que esse trabalho implantado na rede, ele foi até classificado pelo Banco Mundial como excelente. A dada implantação, quer dizer, é uma carta de referência que nós temos que nos permite criar esse modelo aqui. E logo na segunda-feira, adiantando mais um pouco sobre essa história dessa codificação, nós fomos recebidos pelo ministro Nelson Jobim, atual ministro da Justiça. Atual ministro da Justiça, que foi uma surpresa para mim, porque na sexta-feira eu havia comentado sobre isso aí, essa documentação saiu num programa de TV, Rede Nacional, saiu na Voz do Brasil, saiu em vários jornais, e nós fomos então
fazer esse contato com o ministro e durante quase 35 minutos nós expomos para ele como seria essa codificação. Ele entendeu perfeitamente, achou a ideia realmente... Foi favorável a ideia? Foi favorável, achou maravilhosa. Quer dizer que o seu projeto não vai morrer no papel? Eu acho que não, e tem outro detalhe também. Ao expor esse projeto dentro do plenário da Câmara Federal, eu encontrei com o Gaston Henrique, que é um deputado de São Paulo. E ele gostou muito da ideia, se interessou pela ideia. Ele foi presidente do PTB, não é do meu partido, eu sou PPS, mas ele se interessou pelo projeto também. Vai juntar o pessoal do PTB mais PFL, que é a maioria, o presidente da Câmara, me garantiu isso. Inclusive me garantiu que eu podia até levar esse assunto ao ministro Nelson Jobim. Aqui no estado nós temos o deputado Roberto Valadão, que já se prontificou ontem a também dar todo o apoio necessário para o desenvolvimento. Seria de bom senso que a bancada toda capixaba, não se trata de João César do PPS, nem isso e aquilo, mas era preciso que o político brasileiro, e isso inclui os capixabas, e que eles tivessem o conceito de nacionalismo que o general Batista, inclusive, esteve se referindo dos ensinamentos da DES. O conceito de nacionalismo é aquilo que interessa à comunidade como geral, à população. Quer dizer, um projeto como esse está acima de partidos, porque é um projeto que parece do interesse efetivamente do cidadão, até porque ele reduz brutalmente a literatura burocrática de todos os governos, sistemas do governo e do cidadão, né? Ele ainda tem mais, com a implantação dessa numeração, o que vai nos permitir? O censo atualizado. Hoje nós temos o resultado do censo de 91, colocando em 94. Então, com o resultado totalmente questionado, várias prefeituras aí fazendo o recenseamento da sua população, porque baixou a participação na cota do Fundo de Participação dos Municípios, que é a Receita. Nós teremos também condições de saber de que está morrendo a nossa população. É interessante, é um programa, inclusive, de saúde, que o próprio ministro da Saúde vai ter posição de saber aonde está morrendo, de que está morrendo. E um dos atrasos do Brasil é a falta de informação sobre o Brasil. Exatamente. O que é comum? O que é comum? Banco de dados. Não, general, o que o senhor acha disso? Eu acho que exatamente nós precisamos conhecer mais ainda sobre nós. Então, isso realmente é uma boa ideia e que deve ser levada avante, porque a qualquer momento, não só o Ministério da Saúde, como qualquer deputado, eu acho que pode utilizar esses dados. General, nós teríamos com esse trabalho aqui o problema do próprio Exército saber qual é o seu contingente, com 18 anos de antecedência, já saber qual é o seu contingente para o serviço militar. Nós teremos condições de saber qual é o nosso contingente de idade eleitoral, entendeu? Teremos condições de já acabar com os fantasmas do INSS, porque tudo óbito vai ser... Isso aí seria um belo... entendeu? Uma bela contribuição. Os fantasmas com SIC aí, fantasma. Então, eu acredito que esse projeto é um projeto difícil de ser implantado, porque os fantasmas estão praticamente com os dias contados. Exato. Eu disse para o ministro Nelson Jobim, eu disse o seguinte, que isso daqui é um instrumento de trabalho para o governo, que dificilmente o governo vai, depois de implantar isso, vai errar se quiser. Porque dados o governo terá, com a sua população em condições de escola, população com condições de vacinação infantil até 5 anos. Hoje nós temos um caso de vacinação infantil, prefeituras, o Estado com muito excesso de vacina, pouco jovens para ser vacinados. Outros estados faltando vacina. Exatamente, falta de informação. Nós não temos essa posição. Exatamente. Doutor João César, o Guilherme Aires, um espectador, ligou para dizer que na França o cidadão nasce e morre nas páginas de um livro de registro civil. Toda a vida dele é passada nesse livro. E ao mesmo tempo ele parabeniza o senhor. Eu agradeço ao Guilherme, eu conheço ele apenas de nome, mora na Praia do Canto, se não me engano. Exatamente. Eu agradeço a ele pelos votos de felicitações. Bom, doutor João César, eu ainda tenho mais um minutinho para o senhor me colocar uma outra informação aqui para o espectador, que além da ideia do número único,
para o cidadão, o senhor tem uma outra ideia que é também a respeito do chassi, o número único para o chassi de carro. Poderia resumir essa ideia para a gente? Pois não. Eu também deixei 2 projetos, aproveitei o período lá dos 14 dias que eu fiquei. Que 14 dias, hein? 4924 é o número do projeto, onde hoje nós vamos verificar que todos os veículos, as montadoras nacionais, cada montadora tem uma determinada quantidade de dígitos no chassi. E não existe o governo não tem antecipadamente o registro daqueles chassis. Criei uma padronização de chassi, onde todos as montadoras teriam um número único, uma quantidade de dígitos que colocaria o nome da montadora, o tipo do veículo, mês e ano de fabricação, modelo e número sequencial. Se houver, esse projeto também foi exposto ao ministro, e se houvesse um roubo do veículo e adulteração nesse número de chassi, quando ele fosse emplacar, ao consultar o Detran e o Denatran, esse número de chassis ou seria considerado inexistente ou duplicidade do que já estaria verificado que é uma adulteração do chassi. Então, o que aconteceria isso diretamente para o cidadão? Aconteceria para ele uma diminuição brusca nos custos do seguro de veículo de roubo. Que hoje o custo do seguro de veículo está quase 15% do valor do veículo. Então, com isso aqui, até o ministro, na hora, quando eu estava expondo isso aqui para ele até antecipou. Não, se houver isso, então vai ter duplicidade ou inexistência do veículo. É isso aí, ministro. Duplicidade do veículo ou inexistência desse tipo de veículo. Consequentemente, o que vai acontecer? O veículo pode ser roubado, vai continuar o roubo, mas para desmonte. Mas eu até brinquei com ele, falei assim, nos casos de desmonte são casos de polícia. E a polícia associou que é o ministro da Justiça, né? A ideia também é boa e eu acho que tem tudo para emplacar também. Perfeito. Agora, para encerrar, lamentavelmente que eu estou em cima do finzinho aqui, para encerrar, esses projetos estão na mão de quem para andar para frente, já que o senhor não é mais deputado? Olha, eu conto... Se a bancada até agora apenas o Valadão é que votou... Eu amanhã vou ter um contato com o senador Zé Inácio. Ah, pois não. Já tive um contato com a Arouca, que é o Sérgio Arouca, que ele é do meu partido, do PPS, ele é do Rio de Janeiro, também se